Então vamos entrar no Watercell ZN, que é o meio filtrante utilizado para a filtração de sólidos, né? Aqui a definição do produto, utilizado para filtração de sólidos, sólidos em suspensão, né? Em águas industriais, águas também para consumo humano. Se trabalha com 0,4 a 1 milímetro, né? Que é esse material mais fino aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o material de 0,4 a 1 milímetro, o tamanho de partícula dele, né? Se utiliza também o material de 1 a 3 milímetros, que é um pouquinho mais grosso, né? E o material de 3 a 8 milímetros, que são partículas bem mais grossas, né? Normalmente se utiliza para formar a base do filtro. Depois eu vou mostrar como se monta um filtro, um slide simbólico que mostra a colocação dessas granometrias no filtro para a filtração. Então ele é muito utilizado para filtros rápidos, né? Filtros de alta taxa, em que você compacta o filtro, você reduz o tamanho do filtro para trabalhar com uma taxa maior e com um equipamento mais compacto, né? Devido ao fato de ele ser um material mais poroso, então a filtração dele se dá nessa porosidade dele. A superfície dele ela é extremamente rugosa, então a área externa da partícula ela consegue absorver uma quantidade de sólidos bem maior do que uma partícula de areia. Se você analisar uma partícula de areia especificamente, ela é lisa, a superfície dela é lisa, ela não tem superfície de contato. Então a partícula ela vai filtrar de que forma? Quando uma encosta na outra, uma partícula de areia encosta na outra, e a água vai passar ali, a sujeira, o sólido suspenso, ele vai ficar retido entre essas partículas. No caso do zeólito, por ele ser mais poroso, ele vai conseguir absorver, nessa porosidade superficial dele, uma quantidade maior de sólidos do que normalmente se conseguiria com filtro de areia. E por ele ser mais poroso, ele tem uma perda de carga melhor. Então você consegue trabalhar com um fluxo maior, e isso vai proporcionar um equipamento mais compacto. Ou numa estação onde você já tem um equipamento e você quer ampliar a capacidade de produção de água desse equipamento, você troca de leito, tira a areia ou tira o quartzo e entra com o zeólito, simplesmente substituindo o leito, e aumenta a capacidade daquele mesmo equipamento, né? Então essa seria a principal diferença e o conceito de que como que ele consegue agir e no mesmo equipamento ele produzir mais água do que um equipamento com areia ou com quartzo, né? Ou no equipamento novo você reduzir os tamanhos e depois a gente vai mostrar que reduzindo o tamanho você tem uma redução de custo no equipamento. Isso é bastante importante, né? Principalmente para novos projetos. Então no Watercell ZN, que é usado para a remoção de sólidos, né? Ele pode ser utilizado para a produção de água potável, estações de tratamento de água, né, onde você substitui o leito tradicional de areia por zeólito, você consegue aumentar a capacidade do filtro, de vazão dele, né? Produção de água industrial, né, água de torre de resfriamento ou água para processos industriais, né? E para a produção de água de reuso, onde também está se trabalhando muito nesse setor aqui de água de reuso, para fazer aquela filtração final na estação, remover o sólido suspenso, aquele material orgânico refratário que passa pela estação, né, não é degradado, e no final você consegue fazer uma retenção, um polimento final com um leito de zeólito. Como se aplica? Né, quando já existe o filtro, no caso de areia ou quartzo, a gente pode operar nas mesmas condições, simplesmente trocando o leito, né, e aumentar até a capacidade desse filtro de filtração, né? Utilizando 30% a menos da carga de areia, você reduz a carga porque ele é mais poroso, a densidade da areia é 1,5 gramas por centímetro cúbico, e do zeólito é próximo a 1 grama por centímetro cúbico. Então ele é 30% mais leve, então você vai trabalhar com uma carga 30% menor do que a carga de areia do filtro, né? E no caso do quartzo, 50% a menos, porque a densidade do quartzo ela é 2 gramas por centímetro cúbico. É um material bastante pesado, o quartzo, né? Então, quando você substitui aquela carga já existente, você vai colocar 50% a menos de material no equipamento, né? Em novos equipamentos, que vai fazer um novo dimensionamento, trabalhar com um novo filtro, as taxas podem chegar até 40 metros cúbicos por metro quadrado hora, de acordo com o tipo de água que vai ser produzida. Por exemplo, para a torre de resfriamento, você pode trabalhar aqui próximo a 40, porque é uma água que não requer uma qualidade tão específica como um processo industrial, por exemplo, uma caldeira, né? E quando for um processo que requer uma água de qualidade um pouco melhor, né, a gente trabalha com uma taxa de 32
metro cúbico, metro quadrado hora, que é uma taxa, no mínimo, o dobro da taxa de um filtro de areia, né? E isso vai proporcionar um equipamento bem mais compacto do que um filtro tradicional de areia ou de quartzo, né? Em média, a gente consegue uma redução aí do equipamento em torno de 30% do custo dele. Para a mesma vazão, se você trabalhar com areia ou com quartzo, você vai ter um equipamento tamanho X, com uma taxa aí de 10 a 15, taxa de filtração convencional da areia ou do quartzo. E se você simplesmente substituir e trabalhar com o WaterCell ZN, você vai conseguir reduzir para 30%, trabalhando com uma taxa de 32 metros por metro quadrado hora. Então, isso, em termos de custos, é muito significativo, né, para uma aplicação nova, para um projeto novo de filtração, né? Aqui um esquema de montagem. Normalmente a gente monta esses filtros, são filtros descendentes, né? Mas tem algumas empresas que trabalham também com outros sistemas que são filtros ascendentes, em que a água entra e ela é filtrada nesse sentido. No caso aqui, o que a gente mais aplica, ou mais recomenda, é esse sentido aqui. A água entra, tem um espaço livre, que ele fica em torno de 20% a 30%. Ele é importante para a expansão do leito na etapa de retrolavagem, né? Uma coluna filtrante de zeólito, o WaterCell ZN, e no fundo um zeólito um pouco mais grosso, o WaterCell ZN, de 3 a 8 milímetros, ou de 1 a 3, de acordo com a crepina de cada equipamento, né, com as ranhuras que tem aqui no interior de cada equipamento. Normalmente é uma camada pequena, diferente para tapar essas crepinas e evitar a fuga de meio filtrante. Então tem filtros que trabalham com 1 a 3 milímetros, o mais convencional é de 3 a 8 milímetros nessa parte do fundo aqui, para tapar bem o fundo, né? E não evitar a perda de material. E aqui fica a coluna filtrante, que realmente vai fazer a filtragem da água, né? Vai reter os particulados ao longo de toda essa coluna aqui. A água entra, os particulados vão sendo retidos aqui, ela passa e sai tratada. Depois de um certo tempo de operação, entra a etapa de retrolavagem, né? A água entra por aqui, que fecha a válvula, né? E ela vai fluidizar e vai usar esse espaço aqui. Aqui que é importante, você tem que dimensionar o equipamento para que ele consiga empurrar o material para cima aqui e arrancar os sólidos, que vão ficar presos ao longo de todo o filtro. Aí você limpa ele. Se você coloca uma taxa muito baixa, você limpa só um pouquinho a superfície, ele volta filtrado, ele pouco já está sujo de novo, né? Então você tem que limpar todo o leito, você tem que fazer ele realmente fluidizar, né, nessa superfície livre aqui, né, para arrancar todos aqueles sólidos que ficaram presos no leito filtrante, né? E sai com uma água de retrolavagem na saída final, né? Esse gráfico mostra a expansão do leito na retrolavagem, né, de acordo com a taxa de filtração que for aplicada, né, no filtro, para fazer a fluidização do material e fazer a lavagem, né? Essa linha aqui é do WaterCell ZN, né, e essa linha aqui é uma linha comparativa com a areia, material tradicional utilizado em filtração, né? Pela diferença de densidade, o WaterCell ZN, ele a partir de 15 metros cúbicos, metro quadrado hora, ele já começa a fluidizar, né? Então, o que acontece? Se a gente trabalhar com uma taxa de filtração de 30, a gente consegue, com essa mesma taxa de filtração, fazer a lavagem do filtro. Porque com 30, a gente sobe aqui no gráfico, ele já vai estar expandindo aqui, ó, entre 15% e 20%. Então, a mesma taxa utilizada na filtragem, você consegue fazer a lavagem do equipamento, né? Isso é uma vantagem muito grande Exato. Você consegue reduzir o equipamento, né? Ao passo que a areia, você começa a fluidizar a partir de 30. 35, normalmente se utiliza 36, aqui ela começa a fluidizar um pouco para limpar. E por que 36 e fluidizar só de 5 a 10? Porque a areia ela retém só na superfície do filtro. Volta um pouquinho. A areia, se esse filtro fosse de areia, os sólidos vão estar concentrados aqui, nessa faixa aqui, né? Então você fluidiza só um pouquinho aqui, ele já limpa o filtro. Diferentemente do zeólito, que a gente prefere fluidizar todo o leito, porque a filtração se dá também ao longo do leito, né? Pode passar. Então, as principais diferenças com relação aos materiais tradicionais, no caso, convencionalmente se utiliza muito areia e o quartzo, são mais conhecidos na filtração, é a densidade, né? Isso vai proporcionar uma redução de 30% na carga
comparativamente à areia, né? E 50% comparativamente ao quartzo, que é um material um pouco mais denso. Então, já tem uma vantagem bastante grande de transportar menos material, utilizar menos material, menos mão de obra, né? E a outra diferença bastante significativa que a gente percebe é a redução de custo nos equipamentos, né? Que chega em média aí, essa é uma média que a gente fez para vazões utilizando várias vazões, e fica sempre nessa média, em torno de 30%. Você consegue reduzir o custo dos equipamentos de maneira geral, né? Dos vasos, você consegue trabalhar com vasos menores, mais compactos e filtros rápidos, né? Substituindo o leito filtrante de areia pelo zeólito, né? A manutenção é similar aos filtros tradicionais, a retrolavagem, troca do leito e reposição quando necessário, material duro, que é com uma dureza muito boa e que pode resistir por muitos anos dentro do mesmo equipamento, né? As principais vantagens também é a redução da frequência de retrolavagem, então de 50%, a redução de frequência de retrolavagem, né? Menor custo da água, menor consumo de água de retrolavagem, 50%, porque como ele é mais leve, mostrei no gráfico anterior, você utiliza uma vazão menor. Utilizando uma vazão menor no mesmo tempo de lavagem, vai reduzir o volume de água usada para fazer a lavagem do filtro, né? E menor perda de carga, uma porosidade maior. Então, consegue trabalhar com fluxo maior. Alguns exemplos de aplicações que eu vou mostrar agora. Esse foi utilizado com água de reuso na ITE do ABC da Sabesp. Essa figura aqui mostra o decantador secundário. É um processo de lodos ativados, onde eles recebem o esgoto, fazem um tratamento biológico com lodo ativado, vai para um decantador secundário, né? São vários decantadores secundários que tem nessa estação, e desse decantador secundário passa o reuso da água. Para o reuso da água, um dos problemas mais sérios que acontecem em esgoto é a presença de ovos de homintos. Ovos de homintos são ovos muito pequenos, né? E que eles são extremamente resistentes a cloro, a ultravioleta, a ozônio, não tem ação nenhuma sobre esses ovos de homintos, né? E que são alvo de contaminação, principalmente de quem vai manipular esse esgoto tratado, vai fazer a manipulação, vai fazer a irrigação dele, ou vai fazer a lavagem da rua, né? O operador é o principal que sofre aqui, o principal que está na lista do grupo de risco, como no topo lá, é o operador que vai manipular esse efluente, né? Então se estuda muito o polimento depois do processo biológico. Ele sai com boas características, né? Sai com água bem clarificada, como a gente consegue perceber, né? Mas ele precisa de um polimento final, principalmente pela questão microbiológica. E nesse caso aqui a gente estudou utilizar um filtro de zeólito para um polimento final e mediu especificamente a remoção dos ovos de homintos, né? Então foram montadas duas colunas, uma coluna de areia, né? Coluna a gravidade. Aqui foi colocado um medidor de perda de carga, um piezômetro, né? Então você pega as tomadas do topo e na base, e aqui você pega o ΔH, e você tem a perda de carga do equipamento, né? E aqui eram coletadas as amostras da água filtrada. E aqui uma segunda coluna com um zeólito, onde também eram coletadas as amostras. Então, os dois operando em paralelo com a mesma água do mesmo decantador, na mesma condição de operação. Então, foram fixadas as mesmas condições para os dois equipamentos para comparar o A com o B, né? E ver a eficiência de cada um e medir a perda de carga, os principais parâmetros, né? Aqui está as características da areia, areia tradicional utilizada em filtração, né? E a característica do zeólito também utilizou-se na mesma granulometria para ter os dois comparados iguais, né? Para não ter nenhum desvio com relação um ao outro, né? Com relação aos resultados obtidos, né? O resultado que mais interessava, no caso era uma pesquisa que eu estava desenvolvendo, era a eficiência da remoção dos ovos de homintos. Eu tinha que estudar e chegar. O meu objetivo era chegar a uma redução de menos de 1 ovo por litro, que é o padrão da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, ela estabelece que para reuso de esgoto na irrigação agrícola ou na reuso não potável para lavagem de ruas, irrigação de área verde, menos de 1 ovo por litro de concentração, né? E outro critério que ela coloca também
é os coliformes. Né? Os coliformes fecais a gente resolve com o cloro. Agora, os ovos de eumintos, o cloro não tem ação nenhuma. Então, teria que ter eu estudei especificamente o ovo de euminto, que era o problema mais sério aí, para o reuso não potável do esgoto tratado. Né? Estudamos um filtro de zeólito, que está em amarelinho aqui, e um filtro de areia, que está na cor rosa. Né? E a concentração inicial da estação depois do decantador secundário. Essa concentração aqui ela varia muito. Aqui está a concentração em log da concentração de ovos de eumintos. Aqui está em torno de 10 ovos por litro, ficou a média na saída da estação. Isso varia muito de cidade para cidade, de região para região. Por exemplo, no Nordeste, aqui pode chegar até 1.000, 1.200. Né? De acordo com a população, tem mais ou menos. Não. Aqui é vírgula, 10,00. Teve que colocar com 3 casas, porque aqui embaixo está muito baixo. Se eu não colocar 3 casas, aí aqui nem vai aparecer. Então, quando a diferença é muito pequena, a gente coloca em escala logarítmica, que aí você amplia ela, né? E aqui a gente mediu o tempo de filtração. Então, foi medindo, deu start no filtro e foi coletando as amostras a cada intervalo aí de 1 hora de filtragem, foi coletando e fazendo a análise. Né? É um mecanismo um pouco distinto, porque no esgoto vai ter um pouco de matéria orgânica, vai ter N componentes ali, então é diferente de você pegar e fazer uma solução sintética, colocar o ovo de euminto lá numa água limpa e fazer a filtragem, é uma coisa. Na prática, lá na estação, é outra coisa. Então, a gente encontrou vários trabalhos que faziam simplesmente a parte sintética, só contaminando a água e filtrando e vendo se removia ou não. Isso responde parte das perguntas, né? Porque o que vale mesmo é a influência dos sólidos, da matéria orgânica, se esse ovo vai estar absorvido no sólido, na matéria orgânica, se ele pode passar. Né? Então, isso que a gente estudou com uma profundidade um pouquinho maior. E a concentração aqui, ela variou aqui de 10, às vezes caía um pouco, chegava a 2, 3, mas sempre teve, em quase todos os pontos, esteve acima do padrão da OMS, a concentração final do decantador secundário. Após a filtração em areia e zeólito, ambos os filtros reduziram a menos de 0,1. Né? Então, uma concentração ótima, aqui está bem abaixo do padrão máximo estabelecido, que era de 1. Ele conseguiu atingir menos de 0,1, sendo que o zeólito demonstrou ser mais eficiente do que o filtro de areia. Ele conseguiu reduzir mais ainda a concentração de ovos de eumintos para reuso. Né? Mas essa não foi a principal diferença que a gente obteve no trabalho. Né? Aqui a gente estudou a remoção de turbidez, né? Turbidez em NTU, e o tempo de filtração. Aqui está a concentração inicial, ou seja, depois do decantador secundário, antes dos filtros. Né? E aqui está a concentração da turbidez após a filtração no zeólito e na areia. Ambos os filtros reduziram a menos de 0,5 NTU de turbidez. Né? Então, a turbidez bastante baixa, que para reuso está excelente. Os 2 filtros foram muito bons. Né? E a gente não conseguiu pegar muita diferença aqui, porque esse limite já está no limite de detecção do equipamento. Né? O equipamento então, não conseguia pegar muita. Abaixo de 0,5 já a precisão já fica comprometida. Então, os 2 ficaram com uma eficiência muito boa de remoção de turbidez. Né? Aqui é a remoção de cor. Então, a cor varia bastante na estação, aí de 50, às vezes chegou até 100. Né? Então, são algumas variações, alguns picos. Às vezes ela está operando num parâmetro e, como é processo biológico, dá alguma variação, vem algum influente industrial na estação lá e ela acaba dando um pico de cor, um pico de concentração de sólidos. Né? E, novamente, ambos os filtros reduziram aqui a menos de 20 o padrão de cor, né, do efluente final. Com relação à remoção de DQO, remoção de material orgânico, né, vale ressaltar que esse material orgânico é aquele material refratário, ou seja, é um material que no processo biológico, quando entra o esgoto, nem todo ele é biodegradável. Uma pequena parcela que as bactérias não conseguem degradar, não conseguem quebrar. E isso vai passar na estação final e vai sair lá na água final esse material orgânico, né, esse DQO, medida como DQO. A concentração depois do decantador, em torno de 51 ppm. Realmente a estação do ABC, da Sabesp, é uma estação que opera muito bem. E eles, de todas as estações que eu levantei, Barueri, São Miguel,
A única que eles me permitiram fazer o estudo foi lá no ABC. Eu creio que é porque tem uma eficiência boa, né? As outras estações não foi possível, não conseguia a liberação para fazer o estudo, né? Então me passaram a do ABC, e vamos lá, vamos fazer do ABC então. E realmente a estação opera muito bem, é uma estação exemplar da Sabesp, né? Referência lá no ABC, e ela produz uma água muito boa, e hoje eles vendem muita água de reuso lá. Tem muitos caminhões que vão lá diariamente, tem um tratamento final lá, que eles abastecem esses caminhões para lavagem de rua, onde tem feira, depois da feira eles vão com o caminhão para lavar a rua, né? Porque é uma água com custo bem inferior, né? Não há necessidade de você utilizar uma água potável para lavar a rua, para lavar a calçada, né? Isso ainda acontece, mas não tem sentido técnico, né? Mas tem que ter alguns cuidados para utilizar essas águas de reuso, né? E a coluna de areia reduziu aí a 34 miligramas por litro o material orgânico, deu uma remoção, um polimento, né? E o zeólito reduziu a 23 ppm de material orgânico, aí mostrando uma eficiência superior à areia, produzindo uma água então, com uma qualidade um pouco melhor ainda do que o filtro de areia, né? A parte aqui da remoção de sólidos suspensos totais, também ele sai com uma concentração muito boa, né? A média aí de 5,2 miligramas por litro no tratamento final do decantador secundário. Então, realmente é uma concentração bastante baixa, né? E, utilizando os filtros, a coluna de areia reduziu a 2,3, reduzindo 55% de remoção. E o zeólito reduziu a 1,75, reduziu mais ainda a concentração final de sólidos suspensos. E sólidos suspensos, dependendo de outras estações, podem chegar a valores muito maiores do que esse, né? E aqui a principal diferença que a gente percebeu no estudo realizado foi a medição da perda de carga, né? Aqui está a perda de carga em centímetros, né, que a gente foi medindo o ΔH no piezômetro, conforme ia acumulando sólidos, então ele vai medindo o ΔH, né? E o tempo de filtração em horas de cada um dos filtros. Os dois operando na mesma condição, né? A coluna de areia, a gente percebe aqui, essa que está em azul aqui, que com 4 horas ela já chegou numa perda de carga aqui próxima a 150 centímetros. Ou seja, já estava transbordando o filtro e tinha que parar e fazer a retrolavagem, né? Não tinha mais como continuar. E esses ensaios não foi uma única vez, eles foram repetidos, porque aqui está o resultado médio com o desvio, né? Essas setinhas aqui é o mais ou menos. Então, foram feitas várias repetições e feito o desvio padrão, né? Quanto que ele desviava, e realmente ele ficou batendo nessa curva aí. Já o Watercell ZN, com o zeólito, ele chegou a operar aqui, a curva dele, a praticamente quase 12 horas, mais de 12 horas de operação, para ele chegar no mesmo parâmetro, né? Na mesma perda de carga. Então, isso realmente deu uma diferença muito significativa, que você consegue operar, filtrar mais água, sem fazer retrolavagem, sem precisar parar, né? E depois teve uma outra diferença, que foi no consumo de água de lavagem, depois dos 2 filtros saturados, né? Então, aqui está a vazão de retrolavagem. A gente percebe que para conseguir fluidizar o filtro de areia, eu fiz as colunas transparentes em fibra. Então, eu conseguia ver o material, se ele fluidizava ou não. Então, a taxa, a vazão que foi utilizada para a areia, chegou ao dobro do zeólito para conseguir fluidizar e retirar toda a sujeira que tinha ficado retida no filtro. E o zeólito, com a metade da vazão, já conseguiu fluidizar e limpar o filtro, né? E comparando o volume de água gasto, a areia gastou 515 litros para fazer a lavagem do filtro, né? E o zeólito gastou 390. Né? Então, aqui mostra que, além dele operar por muito mais tempo do que o filtro de areia, ele gastou bem menos água, né? Para fazer a lavagem. Aí vai ter mais de 30% de economia de água de lavagem, né? Então, essa é uma diferença. Então, o Watercell ZN apresentou uma perda de carga menor do que o filtro de areia, devido aos fatos que eu já mostrei antes naquela introdução sobre matéria-prima, explicando a porosidade do material, por que ele consegue absorver mais. Então, isso se refletiu aqui na perda de carga, que foi a principal diferença, né? Apresentou menor consumo de água na retrolavagem, né? A gente conseguiu perceber aí que foi um consumo bastante significativo de retrolavagem, né? Além de utilizar uma vazão menor na retrolavagem, né?
E o mesmo tempo de operação. 5 a 6 minutos já estava limpo os 2 filtros. Não dava muita diferença com relação a tempo, né? 5 a 6 minutos já retiravam os sólidos, né? E com relação ao desempenho, a qualidade da água filtrada no zeólito foi um pouco superior ao filtro de areia, com relação aos sólidos, ao material orgânico e aos ovos de hominídeos, né? Quem sabe, numa estação onde as condições de tratamento fossem não tão boas como lá, poderia ser mais significativo ainda, né? Porque lá o fluente já estava bom, né? Aqui um outro exemplo que eu vou mostrar. Aqui já para água industrial, uma água de reuso, né? 6.000 litros por hora para reuso em torre de resfriamento, né? Sempre torre de resfriamento é um caso, falando de reuso, interessante a gente estudar, porque é uma água que não requer uma qualidade tão alta, né? E é possível você utilizar efluentes industriais tratados de maneira adequada para fazer o reuso em torre de resfriamento, né? E é onde se usa volumes grandes. O reuso você tem que perceber, quando vai fazer um estudo, onde tem a maior vazão, que você precisa de mais água, é ali que vai focar o estudo, né? A identificação das amostras, aqui o efluente industrial bruto, a quantidade de material orgânico, em torno de 26, o pH, sólidos totais e a turbidez, em torno de 18 NTU, né? E após a filtração final, nos filtros de zeólito, o material orgânico foi reduzido a 4,9, sólidos de 3.380 para 2.500 e a turbidez de 18 para menos de 3 NTU. Então, uma água em boas condições para aplicação em torre de resfriamento, né? Algumas certificações, né? Esse é o laboratório que eu tinha falado antes no início da apresentação, que é do CCDM, que fica em São Carlos, que é um laboratório que ele foi criado para fazer ensaio em purificadores, né? Então, no Brasil, não se tem um laboratório de grande porte que meça filtros industriais. Então, se tiver um filtro aí de 20.000 litros por hora e você quer certificar, você como fabricante do filtro e do meio filtrante que ele retém particulados, vai dar um trabalho danado, porque esse laboratório é para purificadores de 60, 100 litros por hora, pequenininho, né? Daí a gente conversou com eles, teve reunião com eles, a gente queria medir a eficiência do zeólito num filtro, mas não um filtro tão pequenininho, um filtro maior, né? Filtro industrial. A gente montou um filtro com 1.000 litros por hora, era o que era possível no laboratório. Mas se você tem um filtro de 1.000 litros por hora, operando em condições determinadas, isso vale para um filtro de 20.000, de 30.000, né? Só utilizar os mesmos parâmetros, as mesmas quantidades de material, a mesma taxa de filtração, a mesma altura de leito, a mesma pressão, né, de operação. Então a gente montou um filtro em aço inox, né? O fabricante foi a Filtrale e utilizou o Watercell ZN 0410. Detalhe, a norma brasileira, ela não certifica meio filtrante, certifica só o filtro. Então você tinha que identificar, saiu o certificado do equipamento em si, né? Ele não vai dar um certificado do meio filtrante. Porque o meio filtrante, você coloca ele como você quiser. Então ele certifica o equipamento. Você tem que mandar, ó, está aqui o meu equipamento, mede quanto que ele retém. Você especifica lá, olha, vai ficar na classe 3, vai reter partículas de 5 micras, 10 micras, e eles fazem o ensaio, né? É uma norma que não é para esse tipo de aplicação, mas serve para mostrar se vai reter ou não, né? Então a gente montou um equipamento, um filtro de 1.000 litros por hora, com 30 quilos de produto, né? Operando com uma taxa de 32 metros cúbicos por metro quadrado hora, ou seja, um equipamento muito compacto, né? E mediu a eficiência de retenção de particulados após a filtração final, né? Pode passar. E aqui saiu o laudo do produto, né? Então ele foi aprovado com relação à retenção de partículas de 5 a 15 micras de eficiência de retenção dos particulados, né? Partículas de 5 a 15, a média de retenção foi de 88%, né? De 15 a 30, 94%, e de 30 a 50, 100%. Normalmente, um filtro de areia ele consegue reter 88%, mas dessa classe aqui, ó, de 30 micras de tamanho de partículas, né? Então, realmente, trabalhando com uma taxa alta, de 32 metros cúbicos por metro quadrado hora, uma taxa o dobro do que se aplica com areia. Foi possível conseguir reter partículas aí de 5 a 15 micras, realmente demonstrando uma alta eficiência de retenção de particulados do zeólito, né? Aqui algumas das empresas que
que até estão aqui, que trabalham com os eólitos no Brasil, né? A Equator, a Filtrago, a Vidágua, né? Então são empresas aí do Brasil inteiro que já, nesses 5 anos que a gente vem trabalhando com o material, já vem aplicando os eólitos nas estações de tratamento de água.